Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre disponibilizado em todas as plataformas, né, às 5h05 da tarde, tratando e meditando de algo que vai colocar em prática, né, que você deve colocar em prática, que você vai transformar a sua vida. Então é para meditar, praticar e transformar a sua vida. Nós estamos falando desse Jesus maravilhoso e a pergunta para nós, né, tá lá quando Pedro é arguído por Jesus. Não só Pedro, Jesus estava com todos os discípulos, ele perguntava: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, quem vocês dizem ser o Cristo, que eu sou? Jesus estava fazendo uma pergunta aos seus discípulos e Pedro, mais do que rapidamente, né, bem a cara do Pedro mesmo, ele responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai. Ou seja, nós estamos agora fazendo essa pergunta para todos nós, porque naqueles dias houve uma grande resposta, né? Jesus, ao perguntar para Pedro, Pedro fala, os discípulos falaram: olha, as pessoas estão dizendo que o senhor é João Batista. João Batista era contemporâneo, né? Tinha acabado de batizar Jesus. Outros podem dizer: não, tu és o Elias, e outros falaram ainda, é Jeremias ou qualquer um dos profetas. Parece claro que há uma constatação que a maioria das pessoas, mesmo não entendendo de fato a verdadeira identidade de Jesus, entende que ele é um ser diferente dos demais, ao ponto de ter sido, né, trazido da morte uma vez mais. Trazido à vida da morte, né, uma vez mais. Então eu quero dizer que Jesus estava no embate, em Mateus, no capítulo 22, e o verso 29 diz assim: havia ali Jesus conversando com os saduceus, com os fariseus, aqueles que eram responsáveis para ensinar, para confrontar de fato, aqueles que se diziam, né, profetas. Eles eram aqueles que cuidavam da integridade da palavra de Deus. E eles, arguindo Jesus, né, Jesus respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, para nós agora que queremos conhecer Jesus, ele está dizendo para mim e para você: vocês erram quando vocês não conhecem nem a palavra, né, nem a Bíblia Sagrada, ou seja, as Escrituras Sagradas, e nem o poder de Deus, a experiência com o Espírito Santo que transforma, que muda, que abre o entendimento, que fala o coração, que faz diferença na nossa vida. E aquilo estava ali, né, aquele povo colocando Jesus à prova uma vez mais. Eles estavam confrontando Jesus a respeito se de fato ele era aquele que eles deviam esperar, né? E eles estavam todo o tempo. Lá em Mateus 16 diz isso: os fariseus e saduceus aproximaram de Jesus e puseram à prova, pedindo que lhe mostrasse um sinal de céu. Então Jesus está dizendo para mim e para você: primeira coisa, nós erramos não conhecendo. Então nós precisamos conhecer Jesus através da palavra de Deus, através do poder de Deus na nossa vida. E aqueles homens que estavam ali confrontando Jesus, talvez tenha sido as pessoas que ele mais confrontou. Com certeza o foi. Ele denunciou a sua hipocrisia, ele falou a respeito, né, de que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, túmulos pintados de branquinho por fora, mas por dentro estavam apodrecidos. E Jesus falando com eles e falando aos seus discípulos, ele diz: olha, lá em Mateus, no capítulo 23, ele fala assim: vocês devem fazer o que eles falam, mas nunca fazer o que eles fazem. Então parece que para conhecer a Jesus eu não posso ter uma vida desconectada daquilo que é a integridade das Escrituras e não apenas um conhecimento racional. Cada dia mais a gente se surpreende com tantas pessoas eloquentes e capazes, né, de usar as Escrituras para ensinar, para doutrinar, para filosofar, mas que não tem prática das Escrituras nas suas vidas. E aquele era o confronto de Jesus com aquele povo. Talvez a gente vai encontrar pessoas que são mestres. Os fariseus, né, faziam isso, eles confrontavam aqueles que vinham, que se levantavam, né, que se diziam profetas. Então eles usavam as Escrituras e tentaram de tudo para fazer isso com Jesus. Mas o ensino de Jesus era íntegro. E por que era íntegro? Porque aquilo que ele ensinava, ele tinha compromisso com essa verdade. Você tem compromisso com a verdade de conhecer quem de fato Deus é, né? E ele está dizendo que aqueles homens que eram capazes de ensinar, que conheciam, eram os guardiões
da palavra de Deus desconheciam quem era de fato o Messias. Quando o Messias se revelou a eles, eles não sabiam quem ele era. Então, se você quer uma trajetória segura de conhecer quem Jesus é, de viver o que ele tem para você, né, você precisa experimentar dele. Eu concluo a minha reflexão de hoje falando com você de João no capítulo 53. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Ele está dizendo, se você não experimentar de mim, então eu não posso apenas reconhecer que ele existe, eu preciso experimentar. É uma vivência com o Evangelho. E para isso, você pode invocar o seu santo nome. Você pode dizer, Deus, eu quero te conhecer mais, eu não quero apenas rituais, eu não quero apenas uma prática religiosa, eu quero experimentar tudo que Jesus tem para mim. Eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração, vai abrir o seu entendimento e você será capaz de experimentar toda boa e agradável, perfeita vontade de Deus para sua vida. Deus abençoe e a gente volta amanhã às 5h05.